Gravação iniciada, presidente. Ok, doutor Walker, por favor. Retornando à sessão, apregou o item 231 da pauta, processo 2000, final 2008-67, da relatora doutora Denise, que saiu com vista para a doutora Larissa. Na ocasião, a relatora deu provimento ao recurso, os conselheiros Walker Araújo e José Renato convertiam o julgamento em diligência e o conselheiro Jorge negava provimento ao recurso. Foi quando foi pedido vista, então, pelo conselheiro... Quem pediu vista? Você está lendo de cima, você está lendo o anterior. Ah, tá, quando a Larissa pediu vista, tá, desculpa. É que a maneira que ficou escrito aqui, eu acabei me perdendo a leitura. E a Larissa pediu vista. Sabemos que não precisamos esperar o retorno do relator que pediu vista, até porque isso poderia causar um problema sério de o conselheiro suplente nunca poder pegar vista ou a gente ficar tendo que chamar o suplente para vir só por causa da vista. Então, ficou constando no regimento que não tem problema, o processo retorna mesmo que o conselheiro que pediu vista não esteja presente. Eu peço que a doutora Denise faça um arrazoado aí, básico, para que o doutor Carlos possa ter noção do qual é a matéria que está sendo julgada. Depois que o doutor Walker e o doutor Zé... Eu também estava nessa, hein? Mas você... Não, você não cometeu a diligência, não, o que me leva a crer que você acompanhou. Deixa eu ver a minha anotação. Você também converteu? Bom, tudo bem, que seja. A gente vai poder votar de novo? Não vai dar problema. Um dos três, então, por favor, faça o arrazoado sobre a diligência. E o Jorge sobre a negativa, só para a gente poder, para que a gente possa equilibrar o conhecimento sobre o processo com o nosso colega Carlos, ok? Então, passa a palavra à doutora Denise. Vou fazer um resumo, então, né, presidente? Isso, um resumo para que a gente possa depois passar as palavras para as respectivas pessoas que eu já citei. Bom, a questão desse processo aqui consiste no auto de infração e da documentação aduzida nos autos, a saber se a impugnante tem razão ao alegar que haver adimplido totalmente o regime drawback na modalidade de suspensão de que era beneficiária dos atos concessórios números tais. Eu coloquei no processo aqui que os requisitos previstos na portaria CSEX 14, número 14, 17 de novembro de 2004, vigente à época dos fatos, foi cumprida pelo recorrente, uma vez que no seu registro de exportação constava o campo próprio 2A23 do RE, o número do ato concessório drawback e também o código do enquadramento na função da modalidade de drawback utilizada, código 81101 do drawback suspensão, bem como conteve no campo 24 os dados do fabricante. Explicando que a empresa obteve essas DI, submeteu as DIs ao regime aduaneiro especial drawback na modalidade de suspensão nas mercadorias enquadradas no NCM 848220 de 90, rolamentos por meio de atos concessórios número tal. Consta das DIs apresentadas que foram importadas 1.500 unidades de rolamento, num total de 600 rolamentos, e aplicado num grupo de 4 unidades a cada eixo exportado, num total de 375 eixos por ato concessório, ou seja, no processo produtivo é admitida a relação do insumo em 4.1, para cada eixo fabricado,
utilizadas 4 unidades de insumos do rolamento, sendo que 2 unidades em cada extremidade da viga, portanto, explicação contida no laudo técnico juntado às florestais. Ali eu colacionei, né? Abaixo o ato da DSEX, que constou como inadimplência total. Eu destaquei que a autoridade aduaneira lovrou-se exclusivamente na decisão acima citada, adotando as informações contidas nos espelhos de telas dos módulos do sistema Syscomex específico, para concluir que os regimes em questão foram totalmente inadimplidos, sem a realização de auditoria na própria empresa recorrente e sem qualquer questionamento sobre o teor das verdades das informações contidas. Está comprovado que essa autoridade aduaneira não realizou o procedimento de fiscalização complementar normalmente necessário para esse tipo de auditoria, examinando a escrita fiscal, a contabilidade de documentos emitidos pela empresa industrial importadora, para averiguar sobre o aspecto contábil e físico o processo produtivo da empresa, a fim de certificar das informações constantes na documentação respectiva que correspondem ao que ocorreu efetivamente. Aqui eu descrevi a decisão de primeira instância, enfim. Eu deixei consignado no voto que a empresa apresentou planilhas discriminadas da operação de cada ato concessório, com cópias de documentos das DIs, da exportação, apresentou também faturas comerciais, que se espelha na operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro. Consta ainda na tabela os apontamentos de cada ato concessório, indica a DI e o RE correspondente, bem como a fatura de exportação e quantidades a ela relacionadas. Eu colacionei por amostragem alguma delas. A contribuinte juntou também na impugnação, bem como os recursos, no recurso dos respectivos registros de exportação, averbados no sistema, conforme determina a portaria CSEX número 14, com informações, como eu mencionei em cima, nos campos 2A e 23 do RE, número concessório do drawback, e também o código do enquadramento da operação na sua modalidade drawback, bem como o campo 24, os dados do fabricante e a quantidade do produto exportado. Além dos documentos acima, a contribuinte também juntou um relatório fiscal em que face da fiscalização ocorrida na empresa, com vistas à execução dos procedimentos de auditoria, dos atos concessórios. Contudo, no decorrer da auditoria, restou prejudicada a análise desses atos concessórios, objetos autos, pois já se encontravam a discussão de presentes autos, mas naquele procedimento anterior de auditoria, realizada para a verificação do regime drawback suspensão do ato concessório final de 2017, examinada a partir das diligências, informações e documentos recebidos e colhidos pela fiscalização, o qual resultou, conforme consta no relatório abaixo, na confirmação da efetiva das exportações devidamente comprovadas e vinculadas aos atos concessórios. Aqui eu colacionei o relatório, chama atenção para o relatório supra, que a fiscalização, após proceder à visita nas instalações da empresa, reconhece que no processo produtivo, no que tange a quantidade do insumo importado e o produto fabricado pela recorrente, a relação de 4.1, no sentido de que para cada produto fabricado, eixo, são utilizados 4 unidades de insumos, sendo que 2 unidades de cada extremidade do eixo, situação idêntica como no presente caso. Então, eu entendi que a conclusão daquele relatório fiscal é idêntico ao caso, ora está em votação. Desse modo, verifica-se que as alegações e documentos apresentados pela defesa comprovam que houve cumprimento pela extinção tempestiva do regime especial drawback na modalidade de suspensão, pois, segundo os registros de exportação apresentados e pelo laudo trazido tempestivamente naquela impugnação, ficou comprovado que os insumos importados sob regime drawback
foram, em sua totalidade, aplicados em seu processo fabril dos bens, que, por fim, foram exportados, evidenciando que adimpliu suas obrigações nos termos da legislação aplicável. Em conclusão, voto por conhecer do recurso voluntário e dar integral para entregar o provimento para afastar do lançamento dos créditos tributários exigidos nos autos de infração. É como eu voto, senhor presidente. Ok, doutora Denise. Aí, seguindo a votação, o doutor... Deixa eu ver aqui minha pauta. O doutor Walker, José Renato e Vinícius convertiu em diligência. Aí, quem gostaria de clarear os motivos da diligência para o doutor Carlos, por favor? Eu posso falar, porque eu abri a divergência naquela época, por quê? Porque tinha uma autuação baseada numa primeira informação, certo? Que era o controle lá da SESEC, se não me engano, e o contribuinte trouxe elementos substanciais para demonstrar que houve a exportação, e por isso que eu pensei na diligência, para que isso desça todos esses documentos, essa documentação robusta trazida pela recorrente, toda essa documentação seja apreciada pela delegacia de origem, como a delegacia de origem fez com os outros casos, só que não com esse, porque esse aqui tinha esse processo, então eles ficaram obstados de fazer a verificação neste caso. Então, fazer o que fez com os outros, como fez com os outros casos. Olhar a documentação e atestar se está tudo ok ou não, porque eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou entrar a fundo nessa documentação e falar houve exportação. Eu acho que é um caso de deixar a unidade de origem se pronunciar com relação a esses novos elementos trazidos pela recorrente. Foi essa a ideia. Ok. Até porque é mais ou menos na linha do que esse colegiado decide, né? Documentos trazidos e não passados pelo crivo da unidade preparadora, da fiscalização, da Receita Federal, a gente não pode atestar da autenticidade desses documentos, né? E, além de tudo, uma vez que ele vai estar fazendo isso, ele já faz a apuração também, que não é o nosso objetivo e muito menos a nossa função. Ok. E o doutor Jorge negava o provimento ao recurso. O senhor pode nos falar sobre a sua negativa, doutor Jorge? Entendeu? Principalmente para o doutor Carlos. A minha negativa é justamente porque a unidade aduaneira, joguei várias vezes casos de América Suspensão na DRJ. E em São Paulo, pelo menos, é corrente que o ônus da prova cabe totalmente ao beneficiário do regime. Fazendo uma analogia com essa turma, é muito parecido ao entendimento que nós temos do PERCOM. Para você ter o crédito no PERCOM, você exige o quê? A prova do estudante. No meu entender, naquela ocasião da sessão passada, o beneficiário do regime não trouxe uma prova elucidadora. Contudo, senhor presidente, frente a contribuição da dona conselheira Larissa, eu estou inclinado a mudar meu voto para a resolução. Tá. O senhor está inclinado a mudar seu voto para a resolução? Exatamente. Porque ela, na análise dela, ela viu
pelo menos isso foi passado, chegou ao meu conhecimento de que o autuado trouxe fortes evidências que ele cumpriu o regime. Então, para ajudar um pouco, o Carlos não recebeu esse WhatsApp, mas a vista feita pela doutora Larissa diz que o seguinte, doutor Carlos, os 4 atos concessórios que ela falou que pegou para olhar, e com a minúcia que ela analisa, a gente sabe, ela disse que toda a documentação bateu e ela concluiu que ele apresentou tudo que seria suficiente para provar as exportações. Ela disse que os documentos são totalmente coerentes quanto às datas, dados, comprovações de exportação. O único fato que ela queria, para ela, precisava provar, é se ele realmente usou 4 roletes por eixo. Mas como o resultado da fiscalização foi feita pela aduana em um 5º ato concessório, que não integra o processo, entendo que a dúvida também foi dirimida. E ela só descarta a diligência porque ela faz uma coisa que a gente não tem esse costume de fazer, que é atestar documentos apresentados em momento posterior à fase inquisitória, né? Só por isso que ela entenderia, porque ela entenderia que não, ela afastaria a diligência. Só para o senhor ter uma ideia da análise dos autos, tá? Bom, então o senhor está mudando o voto, doutor Jorge, para a diligência? correto. Quais são os tempos da diligência, doutor Vinícius? Para que ele analisasse quais seriam os termos da diligência. Analisar as documentações apostadas pelo sujeito passivo e verificar se houve, de fato, exportação. Se ele cumpriu os termos esses novos documentos que foram apostados aos autos em momento posterior à fase inquisitória, é isso? Isso. Ok. Isso. Bom, agora eu passo... O Zé Renato também estava na diligência, né, Zé? Você mantém o voto, né? Então, Carlos, está com você. Eu acompanho a divergência. Ok. Passo a palavra ao doutor Rafael. Diligência. Eu também acompanho a diligência. Presidente, eu posso mudar meu voto pela diligência? Também acho correta a diligência. Ok, então, sem problema. Nos termos postos pelo doutor Vinícius? Sim. Minha única dúvida após essa análise, o processo ele retorna ao CAF ou ao CAF. A contribuinte não é intimado para se manifestar. Não, ele é intimado a se manifestar. Por quê? Porque, por exemplo, nessa diligência, ele vai olhar, ele não vai acostar documentos novos, pode até acostar, mas a fiscalização pode entender que tem documentos ali que não correspondem à realidade, e ele tem que se pronunciar sobre isso. Eu não posso ter um relatório fiscal só de um lado, eu preciso ter o outro lado, e a gente decide depois também, né? Tá? Então, sempre na diligência a gente dá, a não ser que seja esse sobrecitamento para esperar a DECOMP, essa não precisa da ciência, mas as outras, tá? Ok, principalmente indo para a origem. Bom, então, com isso, a senhora converte em diligência também. É a delegacia de origem que analisa esses créditos. Sim. A diligência é feita pela delegacia de origem, sempre. Bom, então, foi convertido em diligência no termos do voto da relatora. Só lembrando que o voto da Denise já descrevia todo esse material probatório. Então, assim, não é surpresa o que a Larissa fez. Já no voto da Denise, que o Jorge fala que baseado eu acho que quem votou pela diligência já naquela primeira oportunidade
não precisaria do levantamento posterior da Larissa, porque o voto da Denise já realmente cobriu todos os aspectos probatórios que o sujeito passivo trouxe. Então, o voto da Denise foi muito bem feito e eu gostaria de ressaltar isso aí. Tá? Já naquele voto já sobressaía essa questão probatória, já estava claro para a gente que houve uma dilação probatória extremamente bem feita e tudo mais. Então, não é surpresa. A Larissa chegou ao ponto óbvio de reconhecer que o voto da relatora estava muito bom. Pelo que eu entendi aqui do WhatsApp dela, ela tinha um ponto que estava nebuloso e deixando ela um pouco desconfortável, era a questão da utilização dos 4 violetes por eixo. E aí ela percebeu que isso aí estava sendo tratado no 5º ato concessório, que era outro processo, não era desse processo. E aí, por isso, ela entendeu, pelo que eu extraí da mensagem dela, tá? Não posso falar. Sim, eu me lembro que na época ela não tinha tido e na época também ela não tinha tido a oportunidade de ver os elementos do processo, mas, por exemplo, quando a gente, eu não sei se o Walker fez isso, mas eu, pelo menos, quando sugeri a diligência, porque eu vi os documentos acostados e vi o relatório da Denise, eu falei, olha, esse relatório está refletindo a realidade, então é o caso de diligência. Então, assim, quando veio aquela mensagem da Larissa, eu falei, legal, não tenho que mudar nenhuma posição, não vi errado, não julgamos errado, foi exatamente, né, como deveria. Ok. Então, eu declaro que o resultado como convertido em diligência para análise e autenticação de documentos apostados aos autos no momento posterior à fase inquisitória. Ok? Então, vamos para o último processo da pauta e da nossa reunião. Essa foi a mecânica cipal e o anterior foi a CFA, que é a Black Decker. Agora que eu vi por que está diferente, não é isso? 233, que é a do doutor Vinícius. Oi? Beleza. Estou abrindo aqui. Esse processo é rapidinho. Acho que 1 hora a gente resolve ele. Beleza, sem problemas. Eu acho que o Walker não gostou muito. O Zé vai para acampamento esse fim de semana, Zé? Para onde que você falou? Vai viajar esse fim de semana? Daqui a Sempre, pouquinho, né? Daqui a pouco. Você vai para Mônaco, né, esse fim de semana, ou é o próximo? Não, eu vou para o Principado esse final de semana, sim. Ah, legal. Vamos lá, gente. Esse processo aqui, eu até citei ele ontem, é um processo de compensação que envolve créditos reconhecidos judicialmente com relação à taxa CASSEX. Aí é o que acontece, a decisão recorrida, ela afastou isso, afastou a compensação, porque entendeu que esse negócio não poderia ser acolhido porque isso não é crédito tributário. Aí o que eu digo? Isso aí eu já estou na página... Só um momentinho aqui, deixa eu habilitar a edição aqui para eu ver exatamente o número de página e tudo mais. Está quase aqui, está demorando um pouquinho aqui, mas... Aí é o seguinte, a decisão regastada se orienta, isso na página
3 já estou na página 3. A decisão vergastada se orienta em sentido contrário a decisões do Superior Tribunal de Justiça e do próprio CARF. No âmbito do judiciário, veja-se, por exemplo, a decisão exarada por ocasião do julgamento do recurso especial 371253, cuja ementa segue transcrita. Aí eu cito aí uma decisão. No âmbito do CARF, vejam-se, por exemplo, o acórdão tal, de 23 de 5 de 2018, pela segunda turma ordinária da quarta Câmara, terceira sessão, e o acórdão 9303-003-000, pela terceira turma da Câmara Superior. Aí eu trago a ementa aí. Restituição, taxa de licenciamento, de importação, competência da Secretaria da Receita Federal. A Receita Federal é competente para promover a restituição da taxa de licenciamento de importação, recolhida com base no artigo 10 da Lei 2.155, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. Dessa forma, à luz das decisões acima expostas, resta evidente que a RFB é o órgão competente para promover a restituição / compensação da taxa de licenciamento de importação recolhida com base no artigo 10. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, devendo ser reconhecida a competência da RFB para análise do direito creditório decorrente dos recolhimentos a título de taxa CASEX, cabendo à unidade de origem homologar as compensações declaradas no limite dos créditos reconhecidos. Ok, Vinícius. A única coisa que eu fico aqui na dúvida é o seguinte. A DRJ falou que não era... A origem falou que não era competente, é isso, né? Pelo que eu vi. Isso. E aí depois a DRJ foi lá e ratificou esse entendimento. E não analisou nada. Não analisou. Será que, assim, sugestão, será que, porque aqui você fala, cabendo homologar as compensações declaradas. Será que talvez ele não tem que fazer uma apuração, analisar as demais questões? Porque, veja, ele vai apresentar provavelmente o DARF de... Porque não sei se é feito... Sim, quando eu falo, na verdade, homologar no limite dos créditos eventualmente reconhecidos, talvez eu devesse colocar aqui. O que eu fico pensando será que a gente não teria que simplesmente afastar essa questão da incompetência e determinar que a unidade de origem analise todos os pontos referentes à restituição? Ótimo. É porque eu estava pressupondo isso, né, nesse meu... Mas realmente parece que eu estou falando para ele homologar, mas... na verdade, o que eu quero que ele faça é analise os créditos sem o óbice inicial. Isso. Até porque, de repente, ele vai lá e me apresenta um comprovante de recolhimento falso. Isso, então vou colocar aqui. Não estou falando que ele vai apresentar, eu estou falando que ele vai ter que analisar, né? Não, o que você está falando vai de encontro com o que eu pensei realmente, só que eu preciso fazer melhor isso aqui no dispositivo, realmente, no dispositivo, para não ficar essa margem de dúvida. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, devendo ser reconhecida a competência da RFB para análise de direito creditório decorrente dos recolhimentos a título de taxa CASEX. Acho que já está suficiente, né? Acho que se for até aí... Tá ótimo, né? Você pode até botar, devendo a unidade de origem, analisar eventual direito creditório, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso. Só para completar a frase e dar um comando a... É óbvio que quando você fala que a competência é deles, eles têm que... Mas a gente tem que entender que quem vai receber isso lá pode ficar na dúvida do que fazer depois. Devendo a unidade de origem apreciar os pedidos de restituição / compensação sem o óbice posto nas decisões anteriores. Não sei. Sem o referido óbice. Não,
devendo a unidade de origem prosseguir na análise dos pedidos de restituição / compensação. Pronto. Porque você já afastou o óbice. Na verdade, você já afastou o óbice. Isso. O início da... Isso. Nesse teu período aí, você já afastou o óbice. Quando você falou que ele é competente, você afastou o óbice. E agora você está falando, olha, agora analise as questões. Isso, devendo a unidade de origem prosseguir na análise dos pedidos de restituição / compensação. Pronto. Lembrando sempre que a decisão está ligada a todo o processo, né? A interpretação é sempre sistêmica, né, cara? Qual o pedido de restituição / compensação pode ser aquele, né? Não é novo. Então, vamos lá. Então, esse é o voto do relator. Eu coloquei assim, ó. Coloquei aqui, devendo a unidade de origem prosseguir na análise da restituição / compensação objeto do presente processo. Perfeito, na minha visão. Ok. Passo a palavra do Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Fiquei até preocupado agora, doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Ok, então, agora o nome colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar a competência da RFB para análise de pedidos de restituição cujo objeto seja da taxa, recolhimentos a título tá. Deixa eu só anotar isso. O objeto seja recolhimentos a título de taxa Castex. Temos o voto do relator. Isso. Ficou bem explicadinho. E com isso nós fechamos a nossa pauta da tarde. Como não temos nada para trás, eu declaro encerrada a sessão. Peço que a doutora Val interrompa a gravação e o doutor Walker também.